E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó, e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos, e os filhos de seus filhos com ele, as filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Hezron e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Serede, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Rade, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. E deu à luz a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E deu à luz estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. E Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos, e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação aos egípcios.